boa noite. Meu nome é Rogério Maciel Hurtado e este é o trabalho de leitura de imagens referente ao fechamento da disciplina de Programação 2 com o professor Henry, no curso de Engenharia Elétrica Noturno. Nosso algoritmo, nosso programa, nós começamos com as definições referentes à pilha, né? As definições para as pilhas, as bibliotecas necessárias, né? E começamos a declarando as estruturas. A estrutura para pixel, a estrutura para posição da matriz, que a gente vai alocar no futuro ali, a estrutura para a formação da pilha. Aí, aqui nós declaramos um ponteiro tipo estrutura S pilha, né? Que vai receber um outro ponteiro inteiro e declaramos e previmos as funções, as funções push e pop para a pilha e analisa para comparar os pixels dentro da matriz. Dentro da MAI, nós declaramos o arquivo, essa matriz fname, a chave, que é para testar o arquivo, né? Esses inteiros I, J, N, M, o máximo e o contador, que já declaramos ele igual a zero. A estrutura, um ponteiro de ponteiro tipo struct pixel. Esse char, que é referente aos pixels. E os inteiros, número de linhas e número de colunas. E a inteiro posição. Em seguida já declaramos também o ponteiro pilha tipo struct e outra posição tipo struct S posição. E mais um inteiro resultado. Aqui nós começamos a criar a pilha. A pilha vai chamar a função cria pilha, que depois vai estar abaixo feita a função, né? E já pede para o usuário digitar o nome do arquivo, né? E aí ele já chama o fname ali. Aí nós abrimos o arquivo com fopen e faz um teste para ver se o arquivo é existente. Então, faz um if, né, comparando se ele for igual a null, ele já vai dar uma mensagem na tela dizendo que não dá para abrir o arquivo. Se for diferente de null, se ele abrir o arquivo, ele vai ler a chave OK. Se OK for igual P6, ele vai ser um arquivo tipo ppm. Se for diferente, o arquivo não existe. E retorna e fecha o programa. Aqui, daí ele vai buscar dentro do arquivo o número de coluna e linhas e o número máximo que é do 255, né? Aí aqui declaramos o número de linhas vai ser igual a esse número de n que o fopen está buscando, o fscan está buscando dentro do arquivo. E o n colunas também, ele busca de dentro do arquivo com fscan. Daí, em seguida, nós fazemos a alocação dinâmica de uma matriz que seja igual a esse número de linhas e número de colunas. Usamos o calloc e nisso ele vai alocar uma matriz já igualando igual a zero, né? A partir do momento que nós criamos a matriz, alocamos a matriz na memória, a gente a partir com fscan nós preenchemos essa matriz buscando todos os dados que foi lido no arquivo. O R, o G e o B. E aqui nós fecha o arquivo. Então, meu nome é Matias, o restante da equipe aqui. Continuando, então,
A gente, depois que fechou o arquivo aqui, a gente vai pegar a informação do fundo, ou seja, o primeiro local na matriz, que é o 00. Então a gente fez aqui, declarou aqui o FR como na imagem 00R, ponto R, o G no FG como a imagem no 00 do G, e o FB como a imagem, ou seja, o fundo do B ali como a imagem 00 no ponto B. Então, declarado ali os fundos, né? Então a gente vai fazer a comparação aqui. Então, se, de novo aqui esse for duplo aqui, né, do I variando até o N e o J até o M, então a gente vai comparar os pixels até achar o primeiro pixel que é diferente do fundo. Então a gente faz aqui se ele for no R diferente do fundo R, ou no G diferente do FG, ou no B diferente do FB. E, além disso, se ele não foi marcado ainda com 1 no ponto V, que é a nossa verificação aqui para dizer que ele é diferente do fundo. Se ele não tiver marcado ainda, então a gente marca, o ij.v marca como 1, para verificar que a gente já viu, e a gente chama analisa, né, passando aqui a nossa matriz, o I, o J, o N e o M, que é o total, e a pilha, porque a gente vai precisar daí empilhar os vizinhos que são diferentes do fundo. Então, enquanto a pilha tiver elementos, ou seja, for maior que 0, a gente vai fazer o pop da pilha, devolvendo aqui para nós a posição e verificando o resultado aqui se ele deu certo ou não dentro dessa pilha. Assim que ele retornar esse valor que foi o último que foi empilhado, a gente vai analisar de novo. E agora a gente está mandando analisar o vetor na posição x e na posição y do último elemento que foi colocado na pilha. Então, com nm, que ainda é os nossos valores máximos aqui, dependendo do arquivo, e a pilha. Assim que ele sair desse while, ou seja, quando ele fizer todos os pops, ele vai contar um a mais aqui para dizer a quantidade das imagens. Então, daí a gente vai mostrar na tela depois a quantidade de imagens, que vai ser o total quando ele sair de todos os whiles aqui. Então, quando ele sai do primeiro while, ele volta para o primeiro e começa a achar aqui de novo o pixel que é diferente do fundo e faz toda essa tarefa novamente. Então, a gente vai mostrar aqui as funções, né? Então, a gente tem aqui a função analisa. Então, a gente vai estar mostrando aqui de novo o fundo e a gente está verificando agora se, então, para cada pixel que a gente achar diferente do fundo, a gente vai verificar os 4 vizinhos dele. Então, se a imagem no I e J-1 for diferente do fundo, tanto no R, ou no G, ou no B, e se não foi marcado ainda com 1, ou seja, não é um pixel que a gente achou por primeiro, a gente vai marcar esse pixel com 1 no ponto V e vai colocar ele na pilha. Então, vai fazer um push aqui dele, jogar ele para a pilha. E isso para os outros vizinhos também. Então, na questão do I maior que 0, né? Então, a gente também faz essa comparação, verifica se ele é diferente do fundo, se ele já está marcado. Se não tiver marcado, a gente vai marcar ele e vai jogar para a pilha. Aí a gente faz uma verificação se o J for menor que o M menos 1, por causa do contorno, né? Então, para não estourar na lateral da nossa matriz. Então, a gente verifica também. Se for diferente e não tiver marcado, a gente faz um push e põe ele na pilha. E também para o I menor que N-1, também em questão da borda da matriz. Então faz o push de todos, essa matriz devolve o último que foi empilhado e faz o pop até que não tenha mais ninguém na pilha. Então aqui embaixo tem a declaração da função cria pilha. Então ela recebe o resultado ali para dizer que está ok e vai criar uma pilha alocando dinamicamente essa pilha. Se a pilha for não existir ali, vai dar um resultado de erro. Se não, ela vai colocar no topo null, que como ela não tem ninguém, vai criar a pilha, então no topo está null, e a quantidade é 0, até que a gente coloque, faça um push de alguém ali. Retorna essa pilha vazia. Então a função aqui push, o que ela faz? Então ela pega
o elemento que a gente está colocando, faz uma alocação ali da estrutura da posição, né? Então a gente vai dizer a posição que ela está, então ele vai pegar o I e J lá quando estiver lendo, vai colocar no X e no Y, e vai agora apontar o topo para esse novo que foi colocado, foi feito o push dele na pilha agora. Então ele vai apontar ali e vai colocar a quantidade da pilha aqui, o quantidade mais, que é essa quantidade aqui que a gente vai verificar quando estiver fazendo os pops. Então enquanto essa quantidade aqui for maior que zero, ela continua fazendo pops. Então o void pop aqui, a função, né, que ela não dá retorno. Então a gente vai verificar aqui, quando estiver fazendo pop, se ele é nulo. Então ela vai estar vazia, né? Senão ele vai fazer essas operações aqui de tirar o do topo e pegar o próximo, o anterior, na verdade, como topo, e apontar para o próximo e fazer a quantidade menos menos. Então até que seja zero ali a quantidade, ela vai continuar fazendo pops. Então esse é o nosso fonte aqui que a gente viu aqui, desenvolver o item por item, né? Então a gente vai fazer os testes aqui com 3 arquivos que a gente escolheu aqui. Um que a gente achou pequeno, que é o menor aqui, é o 04. Então a gente vai rodar aqui e vai mostrar na tela o pedido para a gente dizer o nome do arquivo aqui, né? Então aqui nosso primeiro arquivo que a gente vai abrir, que é o 04. .ppmm, que ele é um considerado pequeno, que ele tem 28 por 28 pixels. Então a gente vê aqui que é bem rápido, né? Ele diz aqui a quantidade de imagens igual a 34. A gente vai fazer agora com um arquivo médio, que é o 19, 19.ppm. Então aqui ele leu com a quantidade de imagens de 47. Então bem rápido também ainda. E a gente vai fazer agora com um arquivo relativamente grande, que é o 29, que ele tem 867 por 867 pixels. Então aqui já uma quantidade maior de imagens e de pixels, ele levou um pouquinho mais de tempo. A quantidade de imagens, 1093. Então esse foi o nosso arquivo aí de leitura das imagens em arquivos ppm. E desenvolvido aqui então pelo Matias e pelo Rogério. Obrigado. Estou aí.